Olá, você sabe o que significa a sigla DRG? No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa sigla e a sua importância. Eu me chamo Gisele Nader Bastos, sou médica, epidemiologista e Green Belt in Value-Based Healthcare. DRG, Diagnosis Related Groups, em inglês. Traduzindo para o português, um grupo de diagnósticos relacionados. Esse é um sistema de classificação que busca correlacionar os tipos de pacientes atendidos durante a internação hospitalar, criando grupos semelhantes, tanto do ponto de vista clínico quanto do consumo de recursos durante o período da internação hospitalar. Criado na década de 1960, após a necessidade do Medicare mudar sua forma de remuneração, a Universidade de Yale fez várias adaptações do que seria esse projeto e esse sistema de classificação. Em 1970, ele foi adaptado para servir de base de pagamento no estado de Nova Jersey. E em 1983, ele efetivamente, então, entra como uma metodologia de pagamento e de reembolso para os pacientes internados através do Medicare nos Estados Unidos. Em 1990, essa é uma metodologia que já é expandida e o primeiro país europeu a utilizá-la passa a ser Portugal. No ano de 2010, há então uma adaptação dos sistemas de códigos e de regras aqui do Brasil para trazer o DRG para que ele seja implementado. Efetivamente, são poucas as instituições que ainda utilizam essa metodologia, mas nós já temos alguns bons exemplos de hospitais que têm tido bons resultados empregando a metodologia do Diagnosis Related Groups. Qual é o objetivo, né? Qual é o cerne, então, de implementarmos essa metodologia? Não é única e exclusivamente o objetivo de padronizarmos o pagamento. Apesar do Medicare ter feito isso com esse intuito lá atrás, de tentar prever os gastos de um paciente internado, por exemplo, com insuficiência cardíaca na faixa etária dos 80 anos, nós temos também que pensar sobre o ponto de vista de ganhos para a instituição hospitalar. Essa é uma metodologia que traz um aumento da qualidade assistencial, uma vez que os dados ficam explicitados para toda a equipe médica. Ela também otimiza os custos e os gastos dos pacientes durante seu período de internação e melhora a experiência dos pacientes como consequência. Temos que ter bastante claro aqui um ponto de que nós estamos falando única e exclusivamente de pacientes internados. O DRG não é uma metodologia de pagamento ou uma metodologia de criação, de comparação entre pacientes ambulatoriais. Bem, e como é que ele funciona, né, na prática? O primeiro passo do DRG é a coleta de dados. É extremamente importante que os dados sejam inputados em um sistema, e esse sistema é um sistema já padronizado, existe um software para isso. Em geral, são pessoas que têm que ser bastante treinadas. Nos Estados Unidos, inclusive, eles têm pessoas que eles chamam de codificadores. Isso virou um emprego formal lá. Aqui no Brasil, ainda não existe. A maior parte dos nossos codificadores no Brasil são técnicos em enfermagem, que são treinados para isso. E eles coletam do prontuário, no pós-alta, assim que a conta é fechada desses pacientes, alguns dados, como a condição clínica principal que motivou a internação desse paciente no hospital, algumas outras condições clínicas que já estavam presentes antes da internação, se esse paciente fez algum procedimento cirúrgico ou algum procedimento invasivo no período em que esteve internado, se ele utilizou ventilação mecânica e se esse período de ventilação mecânica foi superior a 96 horas, porque isso aumenta a complexidade do nosso paciente, e qual foi o tipo de alta, se ele sobreviveu, se ele foi transferido para outra instituição ou se ele foi a óbito. Além disso, os dados demográficos de idade e de sexo são coletados e, se for recém-nascido, também é coletado o peso ao nascer e a idade gestacional da mãe. A integração de dados a uma plataforma é realizada e, na sequência, isso cria, então, a classificação em grandes grupos. Existem 756 DRGs. Essas são as grandes categorias diagnósticas. A gente cria como Major Diagnosis Categories, são 25. E vejam, elas, apesar de semelhantes ao CID, elas não são exatamente iguais. Houve uma adaptação no Brasil desse processo. Então, sistema nervoso, olhos, queimaduras, infecções por imunodeficiência humana, entre outros, são as grandes categorias que estão incluídas no DRG. Essas grandes categorias, elas também se subdividem em dois grandes grupos, o grupo cirúrgico, de pacientes cirúrgicos, e o grupo de pacientes
clínicos. Dentro do grupo de pacientes cirúrgicos, nós temos 371 DRGs e dentro do grupo dos clínicos, 385 DRGs. E aqui vem um ponto-chave dessa aula. O que é o Case Mix, né? O tão falado Case Mix. O DRG ele visa compor grupos que se assemelham, como nós falamos no começo do vídeo, tanto do ponto de vista da doença, quanto do ponto de vista de consumo de recursos. E cada paciente vai ter, ao final da sua internação, um Case Mix, um número que foi gerado por toda essa questão computacional, que diz que esse paciente pode variar de 0,17 até 27, onde 0,17 é o DRG de número 795, que é uma criança recém-nascida, que não teve nenhuma intercorrência, que não consumiu nenhum recurso hospitalar e que simplesmente ficou junto à sua mãe na unidade de internação hospitalar 48 a 72 horas. Esse bebê é um bebê que tem um consumo mínimo, então ele tem uma complexidade mínima, o Case Mix dele é 0,17. Ao passo que do outro lado, no outro extremo, nós temos os pacientes que consomem o máximo de recursos. São os pacientes que têm um Case Mix que pode chegar a 27. São os pacientes submetidos a transplantes, que utilizam a terapia de ECMO, que fazem transfusões sanguíneas, que vão para ventilação mecânica por mais de 96 horas, enfim. Esses são pacientes que consomem muitos recursos. Vejam, pode dar a falsa impressão que os hospitais tenham um Case Mix em torno de 15, 20. Isso não é a realidade. A Johns Hopkins, um hospital altamente referenciado dos Estados Unidos, tem um Case Mix em torno de 1,8, 2. Grandes hospitais do sul do Brasil também giram em torno de 1,6, 1,4. Por quê, gente? Porque o Case Mix institucional é a soma do Case Mix de todos os pacientes internados. Então, a menos que você tenha um hospital único e exclusivamente destinado para pacientes transplantados, o seu Case Mix vai ser diluído com o número de partos de recém-nascidos que tem um Case Mix menor. Como é que eu classifico esses pacientes, então? Eu já sei que no pós-alta eu pego um prontuário, codifico este prontuário e vejo os consumos desse paciente e qual foi o diagnóstico que ele teve. Mas um mesmo paciente que tem internado por infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ele pode se encaixar em qualquer uma dessas 3 categorias que estão aí na tela. Ou seja, ele pode ter um infarto com complicações ou comorbidades maiores. Esse é o nível mais alto de gravidade. Na categoria intermediária, nós podemos ter um paciente com infarto, com complicações ou comorbidades que afetaram a gravidade da doença ou o consumo de recursos, mas que não é um paciente que consumiu o recurso extremo. É um paciente de nível intermediário. E nós também podemos ter um paciente totalmente rígido, de 40 anos, atleta, sem comorbidades, sem fatores de risco, que tem um infarto agudo do miocárdio. E esse é um paciente sem complicações, sem comorbidades, com menor nível de gravidade. Então vejam que para uma mesma patologia, infarto agudo do miocárdio, eu posso ter um Case Mix diferente, uma complexidade diferente, que vai ser adaptada conforme idade, sexo e todos os consumos que ele consumiu durante a minha internação, todos os recursos que ele consumiu durante a minha internação hospitalar. Quais são os indicadores que o DRG me dá? Essa plataforma, ela é mundial e a gente consegue ter uma comparabilidade de dados entre instituições. Essa é uma grande vantagem que ela nos traz. E quais são os indicadores? Bom, o principal indicador e o primeiro deles que aparece é o tempo médio de permanência. Para cada patologia, nós temos um tempo médio de permanência esperado. Não quer dizer que ele vá ser realizado, mas o DRG diz que para um determinado paciente com determinadas comorbidades em tal faixa etária, eu espero que ele fique 3 dias internado. Eu espero que ele fique 5 dias internado. Isso é baseado num histórico, né, que foi montado com uma base de dados gigantesca. Um outro indicador do DRG é a mortalidade global versus a mortalidade do DRG de baixo risco. Por quê? Porque se eu tenho um baixo risco, como eu posso ter um óbito dentro desse grupo? Isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Existem, né, nas pontas da curva de Gauss, aquela probabilidade que a gente não espera, né, dos 5%. Pacientes que não deveriam ir a óbito, que acabaram indo a óbito. O DRG ele nos dá a mortalidade global, institucional, e também nos dá
entre as categorias de baixo risco. Não estava previsto isso e acabou acontecendo. Nós também sabemos o percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho super bacana. As condições sensíveis à atenção primária, elas foram definidas por uma portaria do Ministério da Saúde e eram aplicadas para o Sistema Único de Saúde. E hoje elas estão entrando no sistema privado. O que é isso, gente? São aquelas internações hospitalares que eu não deveria ter o paciente internando. Por exemplo, um paciente asmático, ele bem compensado, bem tratado, com seu tratamento otimizado no domicílio, ele não deveria internar. Se ele estiver internado é porque algo nessa jornada de cuidado falhou. Então, nós temos uma internação de um paciente por condição sensível à atenção primária, ao cuidado ambulatorial. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso, vai ficar show, para que vocês consigam entender quais as diferenças de aplicarmos a regra desses pacientes do SUS no privado. Além desse indicador, nós temos o indicador de taxa de readmissão ou reinternação, né? A literatura fala em 7 dias e em 30 dias. Neste caso, nós preconizamos aqui reinternação em 30 dias. A ocorrência de eventos adversos e condições adquiridas durante a internação, aquele evento que nós não esperamos, mas, por exemplo, um paciente tem uma queda, uma úlcera de pressão e assim por diante. E a taxa de parto cesariana é um outro indicador que o DRG nos traz. Sabendo que a Organização Mundial da Saúde tem uma meta que hoje, infelizmente, também não é atingida na maior parte dos hospitais, tanto públicos quanto privados no Brasil. Bom, indo para a parte de custos. A abordagem dos custos hospitalares através do Case Mix é fenomenal. Por quê? Porque ela nos permite avaliar melhor, através das metas de produtividade, o que eu desejo. Então, eu consigo reconhecer qual é o paciente de maior complexidade e maior custo para a minha instituição e trabalhar para reduzir tempo médio de permanência, otimização de recursos, protocolos, bundles e, com isso, otimizar os gastos em saúde. Lembra que eu comecei lá no início falando que isso aqui veio no Medicare nos Estados Unidos porque eles tinham o quê? Eles tinham altos tempos de permanência, eles tinham um alto gasto com os pacientes e taxas de reinternação absurdamente altas. Então, hoje, quando o paciente reinterna por uma causa que não é atribuída a ele, isso é cobrado do sistema de saúde. Hoje, os Estados Unidos funcionam assim, eles têm metas de produtividade e metas e indicadores baseados nas taxas de reinternação aos 30 dias. Bem, e quais são as nossas vantagens gerais, então, do DRG? A gente consegue facilmente comparar instituições. Obviamente que tem que se ponderar para que as instituições sejam do mesmo porte. Eu não posso querer comparar um hospital de alta complexidade com um hospital de baixa complexidade do interior, por exemplo, mas me permite a comparabilidade de dados. Eu consigo ter uma avaliação da qualidade assistencial, porque eu meço desfechos de segurança e desfechos de experiência do paciente. Além disso, é uma grande oportunidade de melhoria de registros. Eu tive uma vez uma conversa com o pessoal da Hopkins, super interessante, porque eu perguntei como vocês conseguem ter o dado tão acurado, o sistema aqui é tão melhor, e a colocação que um senhor que trabalha há 30 anos com DRG lá no hospital da Hopkins me fez foi: não, nós estamos constantemente melhorando os registros e fazendo ligações telefônicas diárias para os médicos, dizendo: olha, identificamos no seu prontuário uma oportunidade de melhoria. Você poderia ter utilizado o CID tal ao invés do CID que colocou. E no Brasil nós temos uma cultura ainda muito precária em relação a essa questão da alimentação dos dados e do preenchimento dos prontuários. Então, é uma grande oportunidade de melhoria de registros. O codificador, ele não tem autonomia para trocar um registro em prontuário, isso tem que ficar bastante claro. Ele precisa da autorização do médico assistente numa conversa e isso demanda bastante tempo. Mas isso melhora, porque ao longo do tempo os médicos acabam ficando, entre aspas, educados a esse sistema e acabam fazendo com que o registro seja melhorado. E por fim, gente, há um aumento da transparência em todos os gastos hospitalares. Ficam publicizados os dados, né? A produtividade ela também aparece e há uma possibilidade aí, quem sabe, de mudança do modelo de remuneração atual, que é o Fee for Service, onde eu compro um serviço, eu compro uma endoscopia, eu compro uma consulta médica, eu compro uma tomografia e a gente passa a ter um pacote de remuneração. Exemplo,
Paciente, 80 anos, sexo masculino, insuficiência cardíaca descompensada interna. Ele vai ter um tempo médio de permanência previsto, esperado, ele vai ter um bundle de pagamento previsto para essa patologia. E aí, quais são as vantagens para os stakeholders, né? Existem vantagens para todo mundo. As vantagens das operadoras é que elas conseguem fazer um controle melhor da sinistralidade, porque elas têm uma previsibilidade do custo de um paciente naquele perfil. E elas podem, com isso, compartilhar ganhos, estabelecer metas junto aos hospitais, dizendo, se atingirmos essas metas, vamos compartilhar o ganho. Para os hospitais, obviamente, a gente entra no contexto de entrega de valor, que se adapta àquela realidade do paciente e que gera informações que melhoram a qualidade assistencial. Para a equipe assistencial, há um reconhecimento àqueles que trabalham com maior qualidade e uma diferenciação pode ser dada para este grupo de profissionais que trabalham com melhores resultados. E para o paciente e para a família, há uma melhoria da segurança assistencial. Quem não quer internar num hospital mais seguro, com melhores desfechos e com menos custos, né? Bom, ainda existem vários outros ganhos que são os ganhos potenciais. A qualidade assistencial, a experiência do paciente, a fidelização desse paciente. Certamente ele vai ser um cliente muito mais fidelizado. A possibilidade de geração de pesquisa, de geração de conhecimento. A possibilidade de marketing, de mídia envolvida nesse contexto. E, no final de tudo isso, a redução de custos, né? A redução dos gastos em saúde, que também acaba sendo decorrente da implementação deste método. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com quem você acha que possa ter interesse.